Então, estamos gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de junho, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, né? E aí eu peço desculpas, semana passada eu não estive presente no estudo, mas soube que foi um estudo muito legal, muito produtivo, muito participativo. Larissa conduziu aí no nosso lugar, e nós vamos continuar a nossa sequência, né? Hoje nós temos algumas ausências, alguns companheiros, né, com ausências justificadas, mas estamos gravando e eles provavelmente estão assistindo no futuro essa gravação. Então, vamos juntos hoje conversar, né, sobre os pontos que restam. E antes de mais nada, vamos fazer nossa prece. Geralmente eu sempre peço alguém para fazer, né? Dessa vez eu vou fazer, então, a nossa prece. Mestre amado, querido Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estudar o Teu Evangelho. E que possamos aproveitar este momento de hoje. Senhor. Somos profundamente gratos de poder ter essa oportunidade de estar com amigos, estudando sobre a tua existência, teu exemplo. Que possamos ter uma reunião de muitas reflexões profundas para a nossa vida. Que o Senhor possa iluminar e abençoar nesse momento em que enviamos vibrações de luz para os nossos companheiros que sofrem neste momento, em virtude dos desafios da vida, em especial a Covid. Possamos pensar nas famílias de todos. Em especial, vamos pensar no nosso amigo Antônio, para que ele se recupere, se restabeleça na saúde, que possamos tê-lo em breve conosco e aproveitar das tuas lições, das lições que ele nos traz. Também a todos que passam por essa prova também da enfermidade. Que o Senhor possa iluminar a nossa reunião de hoje. E gratidão por tudo, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, então vou compartilhar aqui com vocês o material que o Israel me mandou. A Israel, se você tiver alguma interrupção aí, não tem problema, a gente entende perfeitamente, viu, amigo? A gente dá uma pausa aqui, aguarda, segue para um outro ponto. E deixa eu botar aqui o material. Vocês me enviaram o material, né? E aqui na tela está só para a gente relembrar os elementos que a gente separou, né? Eu marquei os que a gente está programado para abordar hoje, né? Menos aqui o de Débora, que ela não vai poder participar hoje. Mas vamos ver esses elementos aqui, esses elementos número 12, 13, 17, 18 e o 20. E aí a gente pula, né, alguns elementos que a gente espera, então, quando o Antônio e a Débora estiverem conosco, né? Fica essa sugestão para a gente, para que a gente aproveite também a oportunidade de tê-los, né, conosco. Então eu vou abrir aqui o material que o Israel nos trouxe, né, Israel? E aí você fique à vontade. Hoje a gente não, como a gente tem feito, não precisa
não precisamos ler a passagem, né? A gente já leu bastante. Então, hoje a gente vai direto para o material mesmo dos elementos. Então, meu amigo Israel, fica à vontade. A palavra é sua. Então, deixa eu só abrir aqui para mim, na verdade, relembrar o trecho aqui que apoia. Sim, deixa eu até colocar aqui para você aproveitar. Eu tô com... O 12 aí, como Moisés levantou a serpente no deserto, né? É o 14, né? Que fala ali, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Então, os elementos seria ali a serpente no deserto, né? E levantando o Filho do Homem. Então, Perdão. Beleza. Então, eu achei ali em 3 comentaristas bíblicos que eles trazem essa passagem dentro dos comentários dele, que é bem interessante, vamos dizer assim, dentro da simbologia que tem, vamos dizer assim, a própria crucificação de Jesus, assim como também teve esse símbolo da serpente para o povo judeu naquele período, vamos dizer assim, de peregrinação no deserto, né? Onde que eles passaram por intempéries e por dificuldades, até chegarem no Monte de Sinai e receberem as tábuas da lei ali de Moisés. Expressão... Tem como dar um tempinho aí só? Sim, Vou começar Israel. a entrar aqui antes de eu interromper. Fique tranquilo, Israel. Fique tranquilo. Enquanto isso, deixa eu ler aqui então o versículo. É o versículo 3:14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. E o elemento de Israel continua nesse 3:16, né? Deixa eu ver aqui. Copiei, voltou. Pronto. Nada, amigo. Então, como eu estava falando, assim, dentro dessa simbologia ali, como que se Moisés recebeu, vamos dizer, da divindade, para que ele levantasse, na verdade, esse símbolo da serpente de cobre, né, que foi feita para, vamos dizer assim, aqueles peregrinos do deserto pudessem superar, vamos dizer assim, as intempéries que estavam passando ali em relação, assim, a uma especificidade que a gente vai ver aqui dentro dos comentários. E a gente vai ver que esse comentário bíblico do NVI, né, que agora não me vem à cabeça aqui do que é a abreviatura, ele é comentário bíblico, que ele Eu não fala sei lá se é nova versão internacional. é isso mesmo, é a nova Que versão tem internacional. eu não sei, eles têm até uma tradução bíblica, eu acho. Tem, Né? sim, tem esse comentário bíblico e tem, eu acho que tem uma tradução bíblica também. E ele faz esse comentário que está lá em Números, né? Que fala as serpentes venenosas. Fala do capítulo 21, os versículos 4 e 9. Que fala que o povo ficou impaciente no caminho, que essa era uma das partes mais difíceis e quentes da peregrinação. Além disso, tinham dado as costas para Caná. E talvez estivesse ressentidos porque não podiam atravessar a terra de Edom. A nova geração não era muito diferente da velha, e se queixou contra Deus e contra Moisés, descrevendo o maná como comida miserável. Depois, mais à frente, ali, a gente vai ver um pouquinho sobre o maná em si, que também fez um destaque ali. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas contra o povo, né? Como que se a divindade tivesse se revoltado contra essa falta de paciência, vamos dizer assim, desses peregrinos no deserto.
em relação à reclamação que faziam, vamos dizer assim, de todas as situações que eles passavam ali, né? Porque eles estavam, mesmo escravo no Egito, eles tinham uma certa comodidade, uma estabilidade, né? Assim como a gente tem aquelas dificuldades de tomar uma nova postura, né? Assim, aquele medo, vamos dizer assim, do ímpeto de se aventurar, e também, às vezes, quando as coisas não vão muito bem, aquela vontade de voltar atrás, né? Voltar, vamos dizer assim, para o Egito. Então, foram assim chamadas em virtude da inflamação que causaram pelas suas picadas. Então, eles estavam sofrendo, vamos dizer assim, com as questões das serpentes no deserto, né? Que a gente sabe que nessas regiões, além de serpentes, tem outros animais, vamos dizer assim, peçonhentos, né? O próprio escorpião também, né? Então, sabe-se que Arabá está repleta de serpentes mortais. A palavra hebraica é serafim, as que queimam, né? Uma característica talvez sendo do veneno e da picada da serpente em si, né? Contei a primeira confissão verdadeira que o livro está, que não é. Mas em vez de se remover as serpentes, é dado um meio de cura em forma de serpente de bronze, semelhante às serpentes que os haviam picado. Então, na verdade, deixa eu ver se... Desculpe, sem querer eu abri o áudio aqui da outra tela do computador. Nada, Israel, fique tranquila. Acontece. Então, mas em vez de se remover as serpentes, né, que não tinha também a possibilidade de estar, porque eles estavam peregrinando, né, e nômades também no deserto, como, vamos dizer assim, descobrir onde tinha, ou remover todas as serpentes que havia, né. Então foi dado um meio de cura em forma de serpente de bronze. Então ela vinha simbolizar, vamos dizer assim, aquela crença, aquela fé, vamos dizer assim, dentro de um símbolo, para que não viesse sofrer ou não morresse pela picada das serpentes, né? Semelhantes às serpentes que os haviam picado. Olhar para a serpente de bronze é um retrato da fé, ele fala, né? Que mais tarde a serpente de bronze tornou-se um amuleto e foi destruído por Ezequias. Então esse profeta Ezequias aqui, eles, dentro dessa peregrinação no deserto, eles tomaram esse símbolo da serpente como, na verdade, um símbolo de cura. Então, como se... Porque na época não tinha, vamos dizer assim, um veneno que pudesse curar. Então, ia resistir aquele indivíduo que tinha uma imunidade, talvez, mais íntegra, né? Não tão debilitada. Talvez fosse uma serpente, vamos dizer assim, peçonhenta, mas talvez não tão mortal, onde que o sofrimento dela, fala assim, que ela queimava muito, era mais dor. Mas talvez, às vezes, a pessoa com estado mais debilitado poderia sofrer e até vir a morrer por conta dessas picadas. Então, é erguida essa imagem da serpente aí, como, vamos dizer assim, também uma questão, porque a gente sabe hoje em dia também, assim, até através da própria crença, da fé ou da postura íntima, vamos dizer assim, de acreditar que você está protegido, você também faz com que ative mais o teu sistema imunológico, né? Faz com que ative mais as suas defesas do organismo. Talvez, vamos dizer assim, tendo essa questão da cura e não tanto esse sofrimento pela picada desse animal peçonhento, né? Se quiser comentar aí no caminho, pode falar alguma coisa, tá? Certo. Devem falar... Meu pai, de novo aqui. Só clicando na tela aqui, ele já... Em Sabedoria 16, a serpente de bronze é chamada de símbolo da libertação, pois tudo o que se voltava para ela era salvo, não por aquilo que via, mas por ti, Salvador de todos. Então também ela foi erguida, vamos dizer assim, como esse símbolo, né, da libertação em si. E só que
ele foi levantado como um instrumento momentâneo para um desespero da época, vamos dizer assim, daquele povo que estava no deserto, né? Foi um meio que Moisés achou, vamos dizer assim, de controlar também esse povo, até para não se rebelar, e já vinham sofrendo, vamos dizer assim, reclamando da questão da falta de comida, né? Que eles sofriam, as dificuldades que tinham no deserto, e muitos querendo até regressar para o Egito, tendo saudade, vamos dizer assim, do tempo que estavam no Egito em si, né? E então, mas só que cumprindo esse papel, vamos dizer assim, esse símbolo da serpente, eles acabaram assim por continuar nesse culto, vamos dizer assim, dessa simbologia da serpente como instrumento de fé e de libertação também, né? E ali embaixo eu trouxe a questão do maná, né, que eles reclamavam. Na verdade, essas serpentes foram enviadas, segundo eles, claro que não é enviada pela divindade, mas pelo sofrimento que eles tinham ali, tudo o que eles sofriam, as intempéries, vamos dizer assim, nessa peregrinação, eles relatavam a castigo divino, como se Deus estivesse castigando eles, né? Então, a partir do momento que eles sofrem com essas dificuldades do deserto, por esses animais peçonhentos, e especificamente a cobra, eles começam no mesmo período, assim, reclamarem também, assim, da comida que tinham ali, e que aquele maná não era suficiente, né? Então, como se Deus tivesse mandado para ele um castigo através dessa serpente para controlar, vamos dizer assim, a infidelidade deles, né? A falta de fé. E é dito que o maná era como flocos finos, semelhante à geada, mas depois de recolhido era branco sem ente, como semente de coentro. Eu dei um espaço ali. É branco como semente de coentro. Aqui também ele é comparado à semente de coentro, né? E com o acréscimo de que tinha aparência de resina, que coloca na nota de rodapé ali para elucidar, isso aqui não tem. Depois de preparado, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, uma das características desse maná, né? O seu gosto era de bolo de mel. Se era de bolo de mel, não era para ser tão ruim, né? Apesar que como única alimentação, às vezes, como a gente se repete também, acaba sendo monótona, né? A gente acaba reclamando, né? Acerca de todo o assunto do maná, inclusive a sua aplicação espiritual, que fala que eu acho que eu também não entendi por que fala essa questão, inclusive a sua aplicação espiritual, que eu não entendi de relacionar, de repente também, vamos ver aqui. Israel, Sim. aqui no Evangelho ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Então, essa ideia de transformar a serpente como uma forma de controlar essa multidão revoltada, fragilizada. Então, foi algo que deu certo naquele momento e talvez tenha sido a única forma, uma das formas de controlar aquela multidão. Então, foi uma estratégia que deu certo, vamos dizer assim. É isso? É isso mesmo. Certo. E Porque o João comparou, né, no Evangelho ele compara como Moisés levantou a serpente, o filho de Deus. Entendo que foi uma É uma coisa bem narração, sucedida, né? eu acho que é por aí mesmo, Lili. Uma comparação, esse levantar, inclusive é um verbo, eu não sei como é que tá na Bíblia de Jerusalém, será que tá levantar também? Porque às vezes é traduzido como ressuscitar, né? mas não é no sentido de levantar mesmo, porque na Levantar mesmo, né? verdade ela está interligada, essa expressão do símbolo, na verdade, à própria exposição do Cristo, né? Onde que ele estaria num lugar onde ele era visto por toda a comunidade em si, assim como Cristo foi colocado, vamos dizer assim, no monte, né? E foi crucificado, vamos dizer assim, num lugar de destaque, né? Para que todos vissem, né? E não repetissem
Como nessa imagem aqui que você colocou, né? Exatamente aí. Aí tá como se fosse Moisés, né, colocando esse símbolo aí. É como uma questão até de uma sociedade que vinha, vamos dizer, de uma crença dentro, junto, ali no Egito, daquela comunidade que era politeísta, né? Acreditava muito nos símbolos. Então, eles também tinham essa reminiscência ainda da fé, ainda pelos símbolos, né? Para ter fé, para ter força, para ter resignação. Então, em certo momento, Moisés faz uso desse símbolo da serpente para que eles possam superar tanto esse medo da crença da picada da cobra, ou como até para a cobra não se aproximar, né? Para não vir até eles e os picassem, né? Então, aquele símbolo é esse símbolo de esperança de não ser acometido por esse mal que seria um castigo de Deus por eles estarem reclamando, vamos dizer assim, das situações que eles viviam nessa peregrinação do deserto. E especificamente, vamos dizer assim, a reclamação em questão do maná, da questão das precariedades da própria alimentação em si. E também tem assim, nesse comentário bíblico do Novo Testamento aí de N.T. Wright, também ele traz uns outros paralelos que é interessante. Ele fala que a presente passagem dá uma resposta clara e confiante que em si tem sido poderoso no pensamento e da cultura subsequente. No verso 14, olha para trás ao incidente descrito em Números 21. Então, na verdade, ele está falando que esse capítulo tem referência com essa passagem de Moisés, lá no capítulo 21, que fala que durante a sua peregrinação no deserto, os israelitas murmurou contra Moisés e foram punidos por cobras venenosas, né? Isso aí que a gente falou. E que a serpente entrelaçada em torno do polo é um símbolo que aparece em outras culturas também. Depois, ali para baixo, a gente vai ver um pouquinho, vamos dizer assim, até em relação a cultura nossa, que ele fala, que ele traz esse paralelo aí, é da medicina, da enfermagem, que depois no finalzinho Sim, é vai ter verdade. traçar. Então a Israel, serpente. desculpa, eu até me lembrei que a gente tinha uma imagem lá em casa da Virgem, né, de Nossa Senhora, ela pisando em uma serpente. Agora você falou isso, eu me lembrei, né? Já assim, talvez tenha algum simbolismo, tinha alguma ligação, né, com esse passado aí, né? Com nessa narrativa, né? Tem em relação às características, vamos dizer assim, da própria serpente, sim, que esse ser, vamos dizer assim, que ele é relatado nos evangelhos também, como esse ser mais, assim como foi comparado lá no paraíso, que a serpente acabou enganando Eva, como se fosse uma característica de um ser astuto, né? Ou uma certa maldade. Por isso ele é condenado a rastejar, né? Que foi um animal que ele não tem perna, então ele se rasteja. Então, talvez nessa simbologia de estar pisando nessas características mais dessa cobra. Mas aqui ela vem como um símbolo, na verdade, apesar dela simbolizar a própria cobra que picava, mas ela vem com reflexo que aquela cobra, quando eles olhassem para ela, vamos dizer assim, eles tinham a fé e acreditavam. Era mais um chamamento de fé, de crença, né? Que Pode interessante, falar. Israel. É, Pode falar ali. não, exatamente isso, assim, ele, é interessante realmente o que ele falou mesmo, né, que tem esses dois lados, né, desse simbolismo da cobra, do que ela realmente representa. Isso eu acho ótimo, Lili, porque olha essa passagem, eu não sei se vocês conheciam. Eu confesso que eu não conhecia essa Também não. narração de números. E é uma referência direta aqui na passagem, realmente, uma referência bem clara. E o que fica assim bem patente aqui é que é algo que é inicialmente negativo, né? Quer dizer, as pessoas são picadas, né? As pessoas, então ocorre uma infestação de serpentes, né? E no final das contas virou, como Israel está explicando, um símbolo um símbolo positivo de acreditar na superação daquele momento que eles estavam vivendo.
É incrível como se ressignificou de um episódio bem negativo, né? Começou com a reclamação do povo, e depois houve o episódio. Eu não sei o quão simbólico ele é e o quão literal ele é. Quando a gente lida com o Velho Testamento, a gente tem muito essa questão simbólica, né? Que aqui também está muito presente. Mas eu achei fascinante isso, de um fato bem negativo se tirou uma lição muito positiva e muito motivadora, que eu acho que é isso que foi resgatado para a passagem que nós estamos lendo, de Nicodemos, né? Muito bom. Ismael. E isso me fez lembrar também você transformar aquele instrumento, né, de medo, aquilo que trouxe mal, né, para aquelas pessoas, transformar isso num instrumento, né, de superação, de fé. Me lembrou filmes de super-heróis, por exemplo, o Batman, né, que foi atacado por morcegos, né, e depois ele transformou esse medo dele, né, em coragem, em um símbolo para ele, assim como o Homem-Aranha também. Enfim, mas por trás desse símbolo, né, a gente vê agora esse novo significado que a serpente tem, né? E a gente sabe que a serpente por si só, ela não tem esse poder de curar, mas é como se fosse um amuleto, algo assim que estimulasse a fé nas pessoas, a fé que brota da pessoa, né? Enfim. Tem um ponto interessante que a gente sabe, é que o antídoto, de onde vem o antídoto, né, para o veneno da cobra, do próprio veneno, né? Isso. Isso é interessante, né, perceber. E uma característica humana também, vamos dizer assim, de adorar aquele símbolo que às vezes faz bem em um certo momento, né? E naquele momento, vamos assim, como com a fé de cura e também a fé na questão da libertação, vamos dizer assim, daquelas dificuldades que eles passavam no deserto, por medo até desses animais, da cobra, né, que afligia eles, acabou também sendo uma libertação contra esses episódios, né? Então, não acontecendo, ele acreditava cada vez mais nela. E é uma característica também, assim, do ser humano, dele pegar esses elementos e cultuar ele, né? Servir como se fosse uma bengala para, vamos dizer assim, potencializar aquela fé, aquela crença no próprio Deus em si, né? Que, num certo momento, talvez Moisés tenha levantado aquilo já por vir de uma influência de culto às imagens em si. Tanto que eles vão fazer cultuar lá o bezerro de ouro, né? A questão logo seguinte. Então, tem essa necessidade de acreditar em alguma coisa, ter algo para simbolizar uma fé ou a crença nesse Deus que não era palpável e não era material para eles, né? Porque ele era muito dentro das leis, mas não tinha uma forma, ele não tinha uma forma de adorar, assim como eles adoravam a outros deuses, né? E ele fala aqui que a serpente de bronze foi posteriormente armazenada também no tabernáculo, né? Lá no templo, né? Que era o templo móvel ainda, né? O templo que eles faziam os cultos, né? Como um objeto sagrado. Então, para você ver, pra você ter uma ideia, até dentro do templo levou-se esse símbolo da cobra, né? Para dentro do tabernáculo. Que depois, mais tarde, esse rei Ezequias, né? Descobriu que as pessoas já estavam adorando, né? E venerando esse objeto aí, né? Ele acaba quebrando e despedaçando, vamos dizer assim, esse símbolo dentro do templo sagrado. Ele diz aqui que no tempo de Jesus, que um escritor judeu achou necessário enfatizar que não era a própria serpente de bronze que tinha adorado os israelitas, mas o poder salvador de Deus. E tem essa relação lá em Sabedoria de Salomão 16:7. E tudo isso mostra o estranho poder do símbolo, né? Essa questão que ele está falando mesmo, do ser humano acreditar nessa questão do símbolo, né? Se apegar tanto aos símbolos. E destaca ainda que é a mais importância do versículo 14 para compreender
o que Jesus tinha vindo a fazer. Ele também vinha, vamos dizer assim, dentro desse aspecto da morte, vamos dizer assim, do sofrimento dele, ser levado à cruz, também ser esse símbolo de fé e de crença na ressurreição em si, né? Ele também ia vir como um símbolo de fé de uma nova era de libertação, como se fosse libertar, vamos dizer assim, assim como foi libertado por hebreu das intempéries que tinha no deserto, que seria a cobra, agora sim esse símbolo também do Cristo como libertação em si, mas uma simbologia maior agora, que seria a libertação do sofrimento, ou do material em si, né, através da ressurreição em si. E fala que isso, na verdade, é o único lugar no Novo Testamento onde a serpente de bronze é referida. Aqui ela aponta claramente para a morte de Jesus. Moisés colocou a serpente em um poste e a levantou para que as pessoas pudessem vê-la. Assim mesmo o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É a relação com a ressurreição, né? A humanidade, como um todo, foi ferida como uma doença mortal. A única cura é olhar para o Filho do Homem que morre na cruz e encontrar a vida através da fé nele. Isso que é um comentarista, né? Um comentário, vamos dizer, que bíblico, que esse aqui é do Nicholas Thomas Wright, né? É muito Wright. bom ele. Ele é católico, né? Acho que sim. Ele é católico, sim. Então, Muito interessante. Israel, eu estava aqui pensando em relações inevitáveis aí com a pandemia. Assim, não sei se cabe, mas de certa forma, a gente tem uma situação como essa, né? Assim, não é um veneno, mas é um vírus. E a gente pode encontrar, mesmo nesse momento desafiador, ressignificá-lo para que ele seja um momento de fé, de confiança, de renovar, de transformar e de renovar os nossos valores, como está sendo proposto na passagem, né? Não pude deixar de pensar nisso com essa fala aqui do Nicholas. Não sei se vocês concordam. exatamente. Talvez porque, olha, porque aqui traz, na verdade, a crença num símbolo, né? Para ter essa crença na fé divina, em Deus. E se a gente entender todo esse movimento que João, através do seu evangelho, faz para trazer essa mensagem do Cristo como o Filho, o Messias, né? E esse entendimento maior que ele tinha do Cristo, até que chama ele de o Verbo encarnado, né? Que ele vê ele muito além, vamos dizer assim. Ele depois, dentro daquela característica que a gente fala assim, desse modelo do evangelho dele, e quando ele traz a exemplificação de Nicodemos, ele sabe que Nicodemos, lá para frente, ele já vai ajudar Jesus, vamos dizer assim, na retirada dele a própria cruz ali, né? Junto com É José de mesmo. Arimateia. Então, João, quando está contando essa passagem, que Nicodemos chega a ele sabe que ele é um judeu que é convertido, né? Depois se converte, que na verdade ele já estava convencido, um pouco convencido do Cristo, né? Mas ele mostra como o primeiro exemplo que ele dá, depois que ele faz essa apresentação toda da nossa trajetória, do templo, de todas aquelas especificações que a gente fala, que a gente está ainda no pátio dos gentios, que a gente tem que adentrar o templo, nessa simbologia do templo como a nossa existência e a nossa jornada evolutiva, ele fala que Jesus conhece os homens, então que ele conhece as fraquezas dos homens. E o primeiro exemplo que ele traz, o que é? É um ser humano ainda titubeante, né? Vamos dizer assim, que ele tem aquela fé nele, apesar de vir da tradição judaica, né? Mas ele já estava se questionando em algumas coisas quando ele vem a Jesus, porque ele vem conversar com ele à noite, né? Vamos dizer assim, um pouco exemplificando aquele medo de ser visto, ou também exemplificando também nesse entendimento, nesse momento difícil, talvez das fraquezas humanas, né?
exemplificando um momento obscuro ou escuro, ainda desse entendimento que eu falo evolutivo do ser humano ainda, né? Que já estava pronto para esse despertar, esse entendimento que Jesus faz através da aproximação, através dele, né? A exemplificação do divino, né? Eu falo assim, ou da imortalidade da alma, que Jesus vem mostrar, é como se fosse aproximar mais Deus do homem, dentro dessa fé materialista, ainda simbólica, ainda da crença dos símbolos da própria serpente, mas que agora o Cristo também vinha trazer, não só ele vendo representar também, como se ele fosse um símbolo da fé através do culto, que depois foi cultuado também pelas futuras gerações, né? A gente vê, assim, o Cristo crucificado, a cruz, como exemplo também de culto ainda, né? A gente cultua Até hoje, né? e não cultua aquilo que ele trouxe de principal, vamos dizer, na exemplificação dele. Não só como a serpente sendo aquele exemplificação da libertação, mas da libertação comprovada que a vida continua através da ressurreição. Porque o mais importante não foi o exemplo dele da fé pela crucificação, mas sim pela ressurreição, né? Então, ele ressurge e mostra que a vida continua, que ela não termina com a morte, né? Que é um patamar além, é um passo além. Não é já mais uma fé cega que simplesmente acredita no símbolo, vamos dizer assim, que eu não vou ser afetado. É um movimento de fé, de crença na divindade, mas agora o Cristo ele vem ser esse símbolo mais além dele, né? Ainda a gente vê que nós estamos nos desvencilhando ainda desse entendimento ainda mais materialismo, sendo culto cego, né? Desculpe estar falando demais, às vezes está enrolando também e não tendo Não, conclusão. não, estamos acompanhando. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, como realmente aqui nós estamos sendo apresentados a uma referência, né? A esse símbolo que você falou, que era muito natural na época, como você bem comentou, esse culto a imagens, a deuses, a talismãs, né? Isso em várias culturas. E isso chega até hoje a gente ainda tem resquício disso. E eu gosto de pensar no porquê que a gente precisa disso, né? Tem uma fala acho que é uma fala do Haroldo que ficou na minha mente, sobre como o ser humano precisa de referências, de ter alguma coisa que tem muito a ver com a lei da adoração, né? A lei da adoração é isso, o ser humano ele precisa colocar alguma coisa como referência, como grande referência de adoração. Se não for Deus, é o dinheiro, nesse caso aqui, a serpente, qualquer outra coisa, ou outra pessoa, ou outra alguém, sempre há alguma referência. Aqui Moisés, nessa passagem, está apresentando para aquele povo uma referência, né, um símbolo da serpente, como uma referência de algum valor que existe por trás dela. E da mesma forma, a gente vê o Novo Testamento nos trazer uma referência que é o Cristo, né? E essa referência também vai ser colocada num poste, entre aspas, né, numa cruz, e vai ser vai ser colocada como a gente tem esse modelo, a ser seguido, nos traz algum valor também, né? Essa vinda do Cristo. Então, acho que tem muito a ver. Exatamente, Pode... porque atrás do símbolo da serpente, na verdade, eram as intempéries e dificuldades que eles passavam, vamos dizer assim, depois da libertação que eles tiveram de escravidão no Egito, né? Em busca da terra prometida. Mas quando Jesus aparece, vamos dizer assim, também, e faz essa referência da simbologia, como essa serpente serviu, mas ele vai muito além, que na verdade ele chama atenção pela crucificação, sendo esse símbolo, mas muito mais para entender quem foi Jesus, quem é esse símbolo crucificado, né? O que ele pregou, né? Porque não é simplesmente só o aspecto da simbologia dele crucificado, assim como o exemplo da cobra, né? Mas sim, ali tem um contexto muito maior, o que ele vivenciou, qual a mensagem que ele transmitiu,
a própria ressurreição em si, né? Então, na verdade, é para ter esse olhar muito mais aprofundado para os ensinos de Jesus também, né? E para que mensagem que ele estava trazendo de Deus, né? Essa libertação. Que esse comentarista até fala aqui que certamente João não está sugerindo que Jesus era como as cobras venenosas, ele pergunta, né? Que tinham atacado as pessoas, quer dizer, então, Jesus também é como se exemplificasse a cobra, porque a cobra atacou e acabou virando um símbolo de veneração. Ele fala que não, ele não está. O que ele está dizendo, e vai continuar a dizer de várias maneiras até a sua conta na crucificação, é que o mal que foi e é no mundo profundamente enraizado dentro de todos nós, de alguma forma foi permitido levar a sua força total em Jesus, quando olhamos para ele pendurado na cruz. Levantá-lo, como diz João aqui, e várias vezes no final do Evangelho, a cruz é uma elevação, quase que uma glorificação. O que estamos olhando é o resultado do mal em que estamos todos presos. E nós estamos vendo o que Deus tem feito sobre isso. Não sei se ele tem algum segmento no texto, ainda mais um trechinho, na outra ponta. É só isso. Nossa, eu adorei esses comentários, porque quando eu li a primeira vez esse versículo, não entendi nada. Por que ele está falando de serpente? Por que ele estava falando em serpente, deserto e Moisés? E quando traz, né, todo o significado que a serpente tinha, né, nesse episódio e a relação, né, que esse comentarista traz com relação a Jesus, né, ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha vida eterna. Então a gente passa a compreender melhor, né? E lembrar de uma coisa que o Antônio gosta muito de falar, né? Que quando a gente vê serpente sendo comparado com Jesus, aqui até o comentarista fala sobre isso, né? É lembrar que serpente, dependendo do contexto, muda totalmente o significado. Aqui a gente vê que tem um contexto, tem um episódio específico que é referenciado. Mas serpente em outra oportunidade, por exemplo, Jesus fala dos fariseus como sendo uma raça de víboras. Aí a gente tem o animal com um outro tom. E também, aí, outra ocasião que Jesus fala que nós devemos ser prudentes como as serpentes, né? Outra conotação também. Então é importante a gente ver isso, esse contexto, né? E aquilo que eu estava falando também, a questão da serpente, em alguma passagem, né? E é um simbolismo de que a serpente deu a maçã, né, para Eva, ela aparece também nesse contexto. Aí por isso que aí Israel aparece a virgem pisando ela simbolizava o pecado, né? O mal, as trevas. Por isso que Maria, Nossa Senhora, na imagem, estava pisando a serpente. Aí eu fui ligando a partir desse conhecimento aí que eu também realmente não sabia e foi bem esclarecedor, né? Ela, realmente a serpente ela tem um simbolismo bem variado, né? Que ela vai ganhando novas formas e passa de vilã a herói, volta a ser vilã novamente. Mas foi muito interessante, realmente, a sua colocação nesse contexto aí. E o interessante ali é que, a princípio, né, ela é levantada por um problema que eles passavam dentro desse período de peregrinação, mas ela acaba ficando e se fixando, na verdade, tanto que ela vai para dentro do tabernáculo, como um símbolo também de libertação, de renovação, vamos dizer assim, daqueles que saíram escravos do deserto e que venceram a intempérie do deserto, só que estava começando a cultuar ela como esse símbolo de uma nova era, né? Como se fosse um período de libertação em si. Só deixa um pouquinho, acho que nesse comecinho de Mudig ele fala aqui, ó, há uma resposta necessária ao imperativo do novo nascimento. O levantamento do Filho do Homem não pode se referir à ascensão, à vista da elevação da serpente de bronze sobre o poste, com o qual foi aqui comparado.
a alusão é a cruz, assim como os homens atingidos pela picada das mordidas da serpente olhavam com expectativa e esperança para aquilo que era a semelhança do réptil, né, que injetara o vírus da morte em suas veias. Assim, os pecadores deviam olhar pela fé para o Cristo, seu substituto, que veio em semelhança da carne do pecado e em um lugar do pecador. O resultado de tal fé é a vida eterna. Sem essa fé, o homem tem de perecer. Não é aniquilação, mas a tragédia de ser eternamente separado de Deus. Aparentemente, Nicodemos levou a sério a advertência e o desafio. Nesse ponto, parece, as palavras de Jesus termina e as de João continua, a julgar pela fraseologia, a qual tem diversas analogias com outras porções do Evangelho, onde João, indubitavelmente, é o responsável pelo material. Estão dizendo também que Nicodemos, né, na verdade, para ele, essa passagem que ele teve aí é esse renascimento, esse novo entendimento aí do próprio passagem que fala em si em relação ao renascer de novo, né, entrar ao ventre da mãe, né? Então, é esse momento que ele passa crucial dentro da fé antiga, das leis, vamos dizer assim, das simbologias, né? E para essa nova libertação e da crença da imortalidade em si, né? E quando ele vem, vamos dizer assim, dentro desse entendimento do ser necessário renascer de novo para que se conheça o reino dos céus ou o reino de Deus, porque ele entende o que Jesus está querendo dizer ali. Porque ele fala, como é que pode um homem, depois de adulto, entrar no ventre da mãe? Ele sabia que era nascer de novo, era renascer, né? Não era assim também, simplesmente como o batismo em si, renascer nessa nova postura, né, de mais um novo entendimento, onde que Jesus vem, através da ressurreição, mostrar que a morte é do corpo físico em si, que ele vem e aparece aos seus discípulos depois da morte. E aí essa imagem que tem nesse poste primeiro é a imagem que tem o nome da cidade lá em cima, lá num dos comentários espirituais, que eu esqueci o nome da cidade aqui, que é lá em Jerusalém. Então tem esse Jerusalém, não, desculpa, tem lá em cima lá o nome da cidade. Depois eu vejo também se não, acho que é lá no primeiro. Esse é o primeiro. Aqui, ó. Se eu não me engano, essa terra é de Edom. Se eu não me engano, é Edom. Depois eu confirmo certinho. Mas parece que era, eu esqueci de colocar ali, mas se não me engano é Edom. Porque era nesse período que estavam em peregrinação, e tem isso aí lá na Terra Santa, essa imagem. E embaixo os símbolos que a gente tem hoje em dia, né, e foi herdado, vamos dizer assim, dessa simbologia da crença da cobra, da fé, que cura, né, mas não mais como fé simplesmente, mas aí através das ciências em si, né, que representa dentro dessa simbologia de cura. Né. Que coisa, hein? Vem daí. Não sabia, não. Muito interessante. Eu fiquei impressionada com como essa cultura hebraica é simbólica, né? A gente, nesse comentário que leu agora, falou, né, da crucificação, né, da relação que essa passagem tem com a crucificação. E eu gostaria de compartilhar aqui no WhatsApp uma das frases que mais me chamou a atenção do comentarista anterior, que é o N.T. Wright. Que coisa mais linda que ele disse. Olha só, aqui ela aponta claramente para a morte de Jesus, né? Essa passagem se refere a isso de alguma forma. Moisés colocou a serpente em um poste e levantou-a para que as pessoas pudessem vê-la.
assim mesmo o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A humanidade como um todo foi ferida por uma doença mortal. Olha só quantos símbolos, né? E a única cura é olhar para o Filho do Homem, que morre na cruz, e encontrar a vida através da fé nele. Então a gente está vendo esse comentarista católico, né? Falando de Jesus como esse modelo, né? De conduta. E sobre essa questão de vida eterna, a gente estava estudando no NEP da Paraíba, né? Que vida eterna não seria ter, por exemplo, incontáveis dias. Não é um termo quantitativo, é um termo mais qualitativo. É um tipo de vida. Então, se a gente vive como Jesus viveu, procura assimilar sua forma, né, de agir, seus ensinamentos, a gente vai passar a ter essa vida eterna no sentido de uma qualidade de vida, né, que é uma vida em sintonia, né, com o que Jesus nos disse, né? Enfim. Muito bom. Excelente, Larissa, seu comentário. Muito bom. É isso mesmo. Eu acho que é exatamente essa vida eterna seria uma vida exatamente de acordo com a mensagem evangélica, né? Uma vida com mais equilíbrio, com uma visão com mais, sabe, uma visão mais ampla. Bem, bem interessante, gostei demais. Pois é, eu vi num comentarista bíblico e estou reproduzindo, que também achei muito interessante. Bem, vocês querem comentar mais algo sobre isso ou podemos seguir? Por mim pode seguir. Vamos para a parte, né, que você ficou ali. Nós vamos pular, como nós comentamos, os elementos que ficaram com o Antônio. E agora eu acho que é uma das partes mais belas, né, da passagem. Vou colocar aqui o material. E aí fique à vontade, então, Lili. Vou até colocar em tela cheia aqui, que aí eu vou passando para você. Certo, aí vou. Bom, então eu fiquei com esse trecho, esses elementos, de fato, luz, treva, e isso realmente me chamou muita atenção, porque parece que é algo assim que se estende para a eternidade, vamos dizer assim. Então, o trecho vem exatamente depois, logo em seguida, do que o Antônio Carlos ia falar sobre que ele dizia: Deus deu seu Filho único, né, ao mundo, não para julgar, né, mas para salvar. E ele, quando ele fala o filho único, porque na época as famílias tinham muitos filhos, mas aquela família que tinha um único filho era filho precioso, era considerado um filho muito precioso. Então, por isso que ele usou isso, por quanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar. Aí ele fala que esse é o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Aí ele continua aqui, um trechozinho, deixa eu ver aqui. Pois é, o julgamento é este, pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Aí pode passar, por favor. Aí eu fui lá no dicionário Aurélio, né, para falar sobre luz e treva. Aí ele coloca: luz é substantivo feminino, claridade que emana de si mesmo, sol, ou é refletida, lua, e o figurado, o sentido figurado, tudo que esclarece o espírito, a luz da razão, da fé. Aí eu mantive essas informações relevantes quando ele fala: a luz é constituída por ondas eletromagnéticas e sua velocidade de propagação no vácuo é de aproximadamente 3.000 quilômetros por segundo. Pode-se também considerá-la como um fluxo de partículas energéticas
desprovidas de massa, os fótons. Muito poder, né? Aí pode passar, Ismael, por favor. Aí também fui também no Aurélio buscar trevas, né? Substantivo feminino, escuridão total, ausência completa de luz. O sentido figurado, ignorância, ausência de conhecimento, expressão de estupidez. Aí eu percebi que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essas expressões luz, trevas, elas aparecem o tempo todo. Ela frequentemente, em vários momentos, ela aparece com sentidos diferentes, embora assim seja na mesma direção. Você pode passar, por favor, Ismael. Então, as expressões na Bíblia, né? Por exemplo, eu só coloquei algumas aqui. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Aparece em Gênesis. Um não viu o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda a parte onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. É isso no Êxodo. Pois a fonte da vida está em ti, e com a tua luz nós vemos a luz. Salmos. Ou seja, está sempre aparecendo luz, trevas. Então, assim, isso foi sempre, nessa narrativa, sempre aparecem essas expressões bem significativas, né? Pode seguir, por favor. Aí continua, no Apocalipse. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aí já no Novo Testamento, né? Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Depois vem novamente em João, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Então essas expressões, como eu falei, elas são citadas em vários momentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Novo Testamento, eu pesquisei aqui rápido no Kindle, parece luz 89 vezes. Ah, que bom, Larissa. E treva, botei aqui para pesquisar, ele está só calculando, mas para você ver, né? 46 vezes. Olha aí. Ainda bem que a luz aparece mais. E outra coisa, Lili, que você até citou, essas citações tão ótimas, você citou Gênesis, né? E assim, na criação simbólica do mundo lá em Gênesis, a primeira criação é a luz, né? É a luz. Faça-se a luz, né? A primeira criação simbólica do Gênesis é a luz. O mundo, no princípio, Deus criou o céu e a terra, mas era numa escuridão, né? Simbólica ali, escuridão, e aí fez-se a luz, né? Então é muito profundo esse símbolo da luz mesmo, por toda a Bíblia, não só o Novo Testamento. Isso. Muito interessante. Aí pode passar, por favor, eu até numerei, assim, em alguns momentos, né, ela aparece como sendo, significado sendo Deus, sendo Jesus, vida, justiça, eternidade, caminho, verdade, amor, esperança, só alguns dos adjetivos aí, né, e trevas, sempre tem um significado em vários momentos no Evangelho, como mal, como o pecado, a escuridão, a violência, o sofrimento e o egoísmo. Ou seja, sempre nas passagens, quando a luz é referida, a treva é citada, né, sempre tem mais ou menos essa ideia, né? Sempre, logicamente, a luz, né, com o seu lado, né, como eu coloquei, esperança, Deus, e trevas sempre o lado mais das sombras, né, o lado pecado, violência, sofrimento, egoísmo, né, vou tirar você das trevas, ele continua nas trevas, levar para a luz, né, eu sou a luz do mundo, cita como João, que Jesus falou, então sempre tem esses sentidos, né. Aí pode continuar, por favor. Aí eu me baseei para fazer essas reflexões, né, em Emmanuel,
que fala muito sobre exatamente a partir desses trechos do Evangelho, ele faz algumas reflexões, porque, por exemplo, Jesus fala, né, a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, assim, como o Israel vinha falando, naquela época, então eram homens revoltados, que tinha a lei mosaica que falava do olho por olho, dente por dente. Então, era uma lei que incentivava a violência, né? Dentro desse cenário, que eram homens, vamos dizer assim, rústicos, homens ignorantes, que precisavam do amadurecimento. Então, Jesus trouxe a mensagem da luz, a mensagem da paz, a mensagem da não violência. E esses homens, eles muitos não conseguiram entender, exatamente porque ele estava no cenário de uma lei dente por dente, olho por olho, meu que bateu, levou. Então, por isso que Jesus diz, as suas obras eram más. Então, dentro desse contexto, né, do dente por dente, olho por olho, o que poderia se produzir, né, além de uma situação de violência? Né, como se falar em reforma íntima para um povo que vivia dentro desse contexto? Né? Então, suas obras eram más. Aí vamos então passar para a gente ver algumas reflexões que Emmanuel, por favor. Aí ele diz assim, na revista Reformador: aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Então, assim, Ismael, você falou que o Haroldo tinha dito, né, a questão da necessidade de adoração. Né? Então, quando Jesus falava da sombra da ignorância, né, quando ele falou da luz, ele falava do conhecimento. Né? Ele seria um guia, né, mas o conhecimento iria dar certeza para o homem que ele seria capaz de caminhar, né, com esse farol, com essa luz, com esse guia que seria Jesus, que seria a própria luz. Então, ele não precisaria mais da serpente como um símbolo, né, ou de qualquer outro símbolo, né, como a Larissa falou, naquela época existiam muitos símbolos, mas como uma forma, havia uma necessidade de que o homem tivesse esse amparo. Era um povo sofredor, um povo que muitas vezes se revoltava, que vivia naquele contexto de violência, de vingança. E Jesus, então, veio, né, com essa mensagem de semear a luz, de semear a paz. Né? Seria um trabalho de uma reforma íntima, de uma reforma maior, a partir da mensagem evangélica. Por favor, pode passar, Ismael. Aí ele diz assim, nosso corpo espiritual, eu acho muito interessante essa reflexão do Emmanuel, o nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. E assim, tem tudo a ver com aquele momento que Jesus falava para aqueles homens que ainda não seriam capazes de entender, como atualmente, né, assim, é bem contemporânea. O nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Quer dizer, não há o castigo do inferno, o castigo eterno que se prega do inferno, e aquele paraíso do céu que está lá tocando os anjinhos ali. Não, então Jesus ia trazer exatamente essa outra mensagem, né? E aí que entra a questão do livre-arbítrio, né? Vai depender de você. O que você vai refletir, essa luz versus treva, vai depender de você, vai depender dos seus passos, da sua evolução. Né? Você não vai precisar, Jesus vai ser sempre essa luz, vai ser sempre esse caminho, mas você vai precisar caminhar, você vai precisar construir um caminho da verdade, né? A partir do Evangelho. Mas pode passar, por favor.
Aí ele também aqui fala de paz, né? Quando ele diz assim, conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo. Onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Né? Então, ele fala muito de você aceitar essa verdade para dar prosseguimento à sua evolução, né? A partir da mensagem do Cristo. E aí você pode conservar essa paz. Pode passar. Vocês podem comentar, por favor, tá? Essa aqui também achei muito interessante. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Eu acho que assim resume muito assim do que realmente Jesus veio, essa luz que significava exatamente isso, né? Ele é um guia, mas o trabalho de iluminação vai depender de cada um de nós, né? O que a gente construir, eu imagino assim que temos em nós várias porções, né? A porções do amor que há em todos, o dom, o seu potencial, como como temos essa porção do egoísmo, né? Essa porção da inveja, tudo isso dentro de nós. Então, a partir do momento que você segue esse guia, né, que é Jesus, que é o Evangelho, que é o amor, você pode fazer sua reforma íntima e você vai avaliar essas porções que há em você, né? Sentir o que realmente ela significa no seu dia a dia. E a partir daí você vai equilibrar. Né? É um processo lento, mas é um processo necessário. Né? É um trabalho, como ele diz, um trabalho de iluminação, como alertou o Emmanuel. Pode passar, por favor. Lili, Sim. eu queria só comentar porque eu achei fantástico essa referência que você trouxe, e tem muito a ver mesmo com a passagem, porque é como você comentava, ter Jesus como referência não é achar que ele vai resolver todos os nossos problemas, né? Essa iluminação é uma luz que você trazendo muito bem, que a gente deve desenvolver dentro de si próprio e não roubar do outro, né? Não, a luz é algo absolutamente individual. Acho que isso até conversa muito com uma passagem que a gente estudou recentemente no NEP aqui da Paraíba, que é a parábola das 10 virgens. E nessa parábola, há virgens que têm, que preservam o combustível da candeia, né? Que é essa luz, e outras que são imprudentes e não adquirem esse combustível, esse óleo da candeia. E aí elas ficam querendo roubar das outras, mas não é permitido. Quer dizer, na parábola, simbolicamente, fica muito claro que a luz, essa construção interior, essa luz, iluminação interior, que o Emmanuel aqui fala, ela pertence a cada um, né? Pertence a cada um de nós. Isso é muito bom e isso é muito importante. E às vezes a gente não internaliza isso. Eu vejo muito no movimento espírita, a gente tem um pouco dessa postura, né? De colocar no outro, nos outros, nos palestrantes, nos expositores, nos de destaque, depender toda a nossa caminhada, né? Quando na verdade isso depende de uma postura ativa nossa, né? Então achei muito bom mesmo. Muito bom, Ismael. Excelente. É isso, exatamente. Aí ele coloca aqui: toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, do aperfeiçoamento das coletividades, surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Né? Ou seja, vem do interior, vem de você. Né? Você tem que fazer realmente essa reforma. E ele também fala do lar, né? O lar que é você e também sua família.
né? Eu vejo também com essa extensão da família, né, que sempre se falou muito da questão que a caridade começa na família, no seu lar, e esse aperfeiçoamento das coletividades, ou seja, de uma visão mais geral. Aí você até tinha citado a pandemia no momento que o Israel estava falando, e eu acho que isso aí se encaixa bem, né, porque assim, a pandemia veio trazer essa percepção da responsabilidade com a coletividade, com a comunidade. Quer dizer, não é a questão, eu vou me vacinar porque eu vou ficar livre. Não, porque eu me vacinando, sim, eu vou me proteger, mas eu também vou proteger o outro, né? Então, eu acho que começa em você, sabe? É como diz o Herculano Pires, enquanto o homem não se reformar, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Tudo começa no homem. Então, assim, nunca acha assim, de que adianta eu não vou fazer se ninguém faz. É problema do outro, mas você tem que fazer. Né? Madre Teresa de Calcutá dizia, você é apenas uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gotinha. Né? Então, eu acho que é por aí. Tudo começa em você. Se cada um tiver consciência do seu papel, daqui a pouco a coletividade está fazendo isso, né? Pode passar, por favor, Ismael. E até a própria escuridão, vamos dizer assim, que passa Nicodemos ali, o que não é, a não ser, vamos dizer assim, esse momento obscuro que a gente vivencia para essa libertação em si, né? Esse momento que a gente vê, vamos dizer assim, que a gente sofre nesse sentido de não entender vamos dizer assim, essa pedagogia de Deus, né? Da misericórdia dele, mesmo através das dificuldades, que ele tem esse movimento da libertação nos apontando, vamos dizer assim, essa claridade desse entendimento maior que todos nós somos, né? Como se fosse esse período de transição, porque a gente vive esse período, o final da obscuridade, vamos dizer assim, da humanidade, como fala ali, né? A iluminação dos lares, né? Porque quando ele vem nessa sequência aí de apresentação de Nicodemos ali, quando ele que eu tento ficar trazendo relação, por que João está querendo trazer isso, né? Por que ele traz essa passagem agora? Por que ele monta nessa ordem, nessa sequência? E quando ele vem apresentando, que ele fala que conhece a humanidade, ele conhece a todos nós. E quando ele apresenta Nicodemos, ele tem algum interesse, né? Ou de mostrar um modelo que é humano, que a gente já está nesse momento de transição, que a gente pode já acender o entendimento da espiritualidade, porque logo em seguida ele traz quem? Ele vai falar no próximo no spoiler da próxima passagem ali, é João Batista, que é o mais, vamos dizer assim, dos nascidos de mulheres, é o mais elevado. Então, ele traz um elemento do mais elevado, o estado que a gente se encontra, né? E depois ele segue nas explanações dele com as outras experienciações, né? O encontro com a mulher, que é o encontro... A mulher samaritana, né? Com a mulher samaritana. Que é muito bom também essa passagem. Desculpa te cortar, mas pode seguir aí, Elide. Foi excelente, Israel, excelente, obrigada. Então, assim, eu encerraria com isso aqui que eu achei muito importante. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Achei interessante demais essa reflexão do Emmanuel através do Chico. Então, pessoal, é isso. Assim, desculpe, foi o que deu para realmente, assim, eu estou começando, né? Foi ótimo. O Evangelho, mas foi o que deu. Eu espero que tenha tido, pelo menos, para dar uma luz, né? Ser uma luz, uma pequena luz, um pinguinho de luz. Ai, eu adorei, Lili. E a gente vê essa predestinação que o homem tem para a luz. Eu acho bonito isso. A gente está estagiando nas trevas, mas aqui diz que é para a luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, por mais que
o momento que a gente vive hoje esteja ainda prevalecendo nas trevas, que a gente tenha a esperança de que dias melhores virão. Isso mesmo. Por isso que eu fiz esse fechamento, né? Achei que a gente nunca pode perder a esperança e a gente tem que sempre lembrar que Jesus está no comando, é o nosso governador maior, então que ele não vai nos abandonar, né? E esse entendimento e esse momento que a gente está passando é em direção a esse entendimento, né? E que a gente seja capaz de seguir esse guia, essa luz e caminhar com as próprias pernas, construindo um caminho de harmonia, de solidariedade, de amor, que é o que ele realmente veio aqui pregar, né? É isso, pessoal. Acho que tá pra... Muito bom, Lili. Acho que estamos realmente no caminho, né? Essa última mensagem que você trouxe nos dá essa esperança e que um dia nós vamos compreender o Cristo completamente na sua essência, né? Por enquanto a gente só entende um pouco, mas a gente pode mais compreender o que é que ele veio trazer de exemplo. Eu estava aqui pesquisando o que é simonia que ele fala, né? É a venda do comércio religioso, a venda é transformar a religião em comércio, que a gente vê muito, né? Verdade, verdade. Eu não conhecia essa palavra. Pois é, eu Também também não não. conhecia, eu tive que pesquisar. De que palavra é? Eu achei que fosse um erro. Aí eu digo, não, existe mesmo. É o comércio na religião. E só o que tem hoje em dia mesmo, né? É verdade. Eu adorei, viu? Tanto a sua pesquisa quanto a de Israel foi um estudo muito esclarecedor para que a gente possa entender ainda mais, né, os símbolos dessa passagem. Foi Israel arrasou. Casei nada. Na verdade, sim, a gente coloca o que a gente pode ali, né? Que nem eu trouxe essa questão dos comentaristas ali, e que porque eu tive dificuldade de achar nos comentários espirituais, né? Que a não ser sim pela questão de libertação, essa questão da simbologia desses elementos em si em relação à serpente ali, né? Mas eu fico muito ainda assim encafifado, que nem eu volto a dizer de novo, nessa questão dessas ordens que ele coloca ali, né? E tentando decifrar assim o que João ele vem fazendo nessas colocações que ele passa ali. É muito interessante. E João é assim mesmo, é bem filosófico, né? Se a gente for nos detalhes ali, dá pra gente fazer umas viagens bem doidas. Ah, é, meu amigo. É. Não, mas foi muito bom, Israel, Lili. Realmente foi muito esclarecedor o estudo de hoje, com, com muitos esclarecimentos. Você vê como alguns detalhes, né, que passam assim, são referências que é como Israel falou, teve dificuldade de encontrar, muito provavelmente porque é uma coisa que a gente não tem tanto conhecimento, né, dessa passagem de Números lá com Moisés. Realmente saiu de hoje sabendo desse símbolo e de outros ensinamentos que vocês trouxeram. Agradeço demais, meus queridos. O bom é que tudo isso ficou gravado e o pessoal aí tá assistindo depois, né? Manda um abraço para quem tá assistindo aí depois no canal do YouTube. Deixem aí seus comentários, compartilhem com a gente esses ensinamentos também, vamos discutindo. Nessa passagem, né, que eu falei para vocês quando a gente estava iniciando ela, que ela prometia que ia durar bastante, e está durando, e ainda vai ter um tempinho, até que a gente chegue nos ensinamentos. A gente já está estudando os ensinamentos morais da passagem, né, durante, mas fazer aquele fechamento moral que é tão interessante também para a gente, já compreendidos estes símbolos. Então, é isso, meus queridos. Encerramos aqui nosso estudo de hoje. Vamos fazer nossa prece final. E aí eu peço, então. Deixa eu perguntar quem é que quer fazer primeiro, né? Quem é que quer fazer? Eu posso fazer. Pronto, Bom, Lili.
Então vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus, a nossa luz, por essa oportunidade que estamos tendo agora, acabamos de ter, e na verdade são ensinamentos que vão ficar, que vamos ter a oportunidade de refletir, de sentir e vivenciar, que essa é a proposta do Mestre, e que possamos seguir, sempre seguindo o que nos ensinou Santo Agostinho, todas as noites, fazer uma avaliação sobre o nosso dia, nossos erros e acertos, para que a gente possa equilibrar e conseguir, a partir daí, seguir a mensagem evangélica. Queremos agradecer mais uma vez e pedir pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, pedir pelos que estão passando por momentos mais difíceis, mas pedimos por todos eles, por seus familiares, por todos nós, e que possamos ter uma semana, um final de semana com muita paz, com muita luz e com muita reflexão. Obrigada à espiritualidade, ao Mestre Jesus, e que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Que assim Uma seja. semana de muita luz mesmo, né, gente? Com vocês começando a ser vacinados, coisa boa. Pois é, boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Obrigado a todos aí. E desculpe as interrupções aí na quebra, na sequência, tá? Nada, Que é isso. De jeito nenhum, foi maravilhoso, Israel, foi muito bom. Um abraço grande, gente. Até sexta-feira. Abraço. Beijo.